Você está prestes a começar a ver um vídeo que para mim é meu vídeo favorito do canal até o momento. Ele foi gravado lá em Buenos Aires, ao lado da Puente de la Mujer. Mas quando eu estava editando ele, eu percebi que, conhecendo aqui os comentários de vocês depois de um mês de canal, vocês iam me perguntar se a USP tem dono. Então eu vou fazer um adendo aqui antes de começar o vídeo. Daqui a pouco vai entrar o vídeo que eu gravei lá e vai parecer que eu estou começando o vídeo de novo. Então por isso eu estou gravando essa introdução. Eu vou falar dono da USP, tá? A USP, caso vocês não saibam, ela tem uma fundação para dar vazão a todas as engenharias que tem na USP. Dentre as engenharias, existe a engenharia de software. Então, quando eu falar dono, eu estou falando do coordenador da parte de tecnologia da fundação da USP, tá? Porque os programadores tinham uma brincadeira boba, que falava que essa pessoa era o dono da PO, aí aquele RRA toda. E aí, de tanta gente falar que ele era o dono lá no dia a dia, eu acabo falando que ele é o dono aí no vídeo. Então, quando você vê o vídeo eu falar dono da USP, eu estou falando do coordenador da fundação responsável pela parte de tecnologia da USP, tá bom? Ótimo vídeo para você, para mim foi o melhor vídeo que eu já fiz até agora. Bom vídeo. Com a ponte da mulher ali de fundo, igual vocês estão vendo, vamos iniciar um papo aqui, depois a gente vai para um outro lugar mais tranquilo, até porque tem música aqui, vou ter que isolar o áudio. Hoje eu vou, deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui, hoje eu vou trazer para vocês 12 lições que eu aprendi no mundo dos negócios e atuando em startups. Muita coisa aqui vai ser baseada no plano de carreira que eu tive quando eu trabalhei na USP. Aprendi muito lá. E como eu sei que nem todo mundo vai ter a oportunidade de passar por lá, queria compartilhar coisas que eu aprendi que mudaram a minha mentalidade sobre o negócio aí para toda a minha vida. Vou começar contando para vocês de um dos donos, seria do braço de tecnologia da USP, digamos assim. Ele me ensinou me fazendo muitas provocações e uma vez ele me fez uma pergunta, que é a que eu espero estar respondendo aqui nesse vídeo. E então já pega aí seu bloco de notas, caderno e começa a fazer suas anotações. A pergunta que eu espero responder ao longo desse vídeo é: por que algumas pessoas se destacam enquanto outras ficam estagnadas nas suas carreiras? Bom, esse cara da USP que eu estou citando, não vou falar aqui o nome dele, né, porque eu não perguntei com ele, aí não acho ético, né, e ele, além de ser empresário, ser um dos braços principais lá da área de tecnologia da USP, ele é dono do sistema do aeroporto de Congonhas, se eu não me engano, ele tem outras empresas também. E o que era interessante nesse trabalho? A gente tinha, para quem é da área de tecnologia sabe, mas para quem não é também é indiferente que eu quero tratar aqui, mas só explicando, a gente tem um tal de one-on-one, que é o seu um a um ali com o seu gestor, e vocês conversam, vocês é onde vocês traçam suas promoções, né, seu plano de carreira, é onde você tem um feedback de como que você está indo. E eu tive muitas oportunidades, porque eu bati esse papo com ele uma vez por mês. Então, uma vez por mês, eu tinha uma hora ali com o primeiro multimilionário que eu pude ter contato, e talvez seja o único, inclusive. Então, eu tinha ali uma hora e a gente conversava não só da parte técnica do meu trabalho, e não só também do plano de carreira, mas ele trazia muitos ensinos que eu carrego para minha vida. E é isso que eu espero trazer para vocês aqui hoje. E de tudo que eu estudei, estando dentro daquela empresa e ao longo da minha vida, eu quero dividir com vocês 12 lições nesse vídeo de hoje e eu espero que agregue para vocês, para a vida profissional de vocês, para o desenvolvimento pessoal de vocês. Talvez eu não conclua o vídeo aqui. Então, para a gente começar a trocar essa ideia, um dos principais aprendizados que eu tive, me conectando com ele ali, foi que eu percebi o quanto as pessoas bem-sucedidas têm princípios bem definidos. Eu aprendi, não só com ele, mas ao longo de outras fontes, como o estoicismo, que vocês já me viram aqui falando aqui no canal, princípios bíblicos, princípios de observação de imagens. O homem moderno ele não é muito ligado à simbologia, mas muito símbolo nos faz extrair um grande conhecimento quando a gente tem olhos para enxergar o que eles representam para a gente. Então hoje, por mais que em alguns pontos do vídeo pareça que seja algo voltado apenas para empreendedorismo, eu te garanto que se você assistir fora da casinha, você vai tirar lições para sua vida. E já sabe, né? Se esse vídeo em algum momento te aportar algum valor, se inscreve no canal e fortalece o crescimento aí da comunidade. Primeira coisa, um dia ele me perguntou se eu preferia dinheiro ou aproveitar a minha vida. E antes de eu responder, ele acrescentou o seguinte, ele falou para mim assim: você quer ser rico ou você quer viver uma vida rica? E eu não vou falar o que eu respondi para ele na época, porque essa conversa tem 4 anos e de lá para cá minha mentalidade mudou muito, mas
Eu quero te fazer essa provocação que ele me fez aqui nesse vídeo. Muita gente está obcecada pelo dinheiro, e aqui eu quero deixar claro que é importante sim que a gente tenha uma dose de ambição na vida. Isso faz parte, isso é uma das coisas que deve nos motivar, querer ter uma vida melhor para nós, para nossa família, mas eu percebo que muitas pessoas se cegam nesse processo, elas ficam obcecadas. A prova disso é o vídeo que eu soltei aqui do canal, que furou a bolha e fez o canal crescer. Eu agradeço cada um que se inscreveu. O vídeo fui chamado de burro e mudei de vida. O tanto de gente que me xingou ali de mercenário, de ambicioso, me tratou como se aquele vídeo fosse sobre dinheiro. E aquele vídeo nunca foi sobre dinheiro. Ele foi sobre você ser uma pessoa que sabe receber feedback e fazer algo com ele. E muita gente não entendeu isso vendo aquele vídeo. Então eu espero que você assista esse vídeo com a mente aberta e possa tirar as lições que são realmente valiosas desse vídeo, porque muitas pessoas não conseguiram do outro. Por mais que as nossas reuniões ali de plano de carreira, elas fossem focadas na gente crescer como profissional e automaticamente crescer financeiramente também, muitas das vezes ele conversava comigo que as pessoas estudavam pelo motivo errado e por isso talvez elas não eram promovidas, porque as pessoas elas estavam tanto focadas em conseguir a próxima promoção e automaticamente o próximo aumento de salário, e no processo elas não tinham momentos com as suas esposas, com seus maridos, com as suas mães, seus pais, seus familiares de um modo geral, seus amigos, e você está constantemente bombardeando a sua cabeça, tentando aprender algo que é complexo. Chega um ponto que seu cérebro satura e você não vai conseguir aprender. Então, pegando um gancho nisso, a gente pode ver que isso ressoa muito com uma coisa que Sêneca nos dizia há muito tempo atrás, quando ele falava que pobres são aqueles que precisam de muito. Então, às vezes, a gente não dá valor às coisas que a gente já tem. O dinheiro, às vezes, cega as pessoas, se torna uma obsessão, e isso não é saudável. Dinheiro, ele é importante para a gente ter qualidade de vida. Eu não vou ser hipócrita e falar que ele não é uma das coisas que a gente tem que buscar na nossa vida, mas ele não é o mais essencial. E com isso eu deixo aqui uma pergunta para você. Você está construindo uma vida que você ama viver? Ou você está apenas lutando desenfreadamente atrás de dinheiro? E se você está fazendo isso e não está conseguindo, talvez seja justamente esse o motivo. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal que produtividade, ela pode trazer grandes resultados, mas nem sempre a produtividade, ela está ligada em você fazer muitas coisas. Para mim, se você quisesse a minha opinião, produtividade é você fazer melhor. Então, por que você não começa fazendo melhor as coisas que você já faz para você ter mais resultado, ao invés de querer fazer um monte de coisa que não está ao seu alcance, pelo menos não agora, não nesse momento? Porque você ter uma agenda lotada que sacrifica sua família no processo, na minha opinião, não vale a pena. Na minha opinião, não é isso que deveria ser o que guia a sua vida. Indo para o ponto número 2 desse vídeo, uma coisa que ele sempre bateu na tecla comigo era: cumpra a sua palavra. Se você disser que vai fazer, faz. Porque no mundo das startups, palavra dada tem que ser palavra cumprida. Por quê? Quando você pega um card ali para fazer uma demanda, as pessoas têm que confiar que quando você disse o seu sim, porque muitas das vezes nós pedimos os nossos cards. Então, uma vez que você pega um card, por mais que ele tenha um desafio técnico, e isso pode estar acima do seu nível, uma vez que você disse que vai fazer, faz. Se você não vai fazer, se você acha que você não vai dar conta, pede ajuda, mas encontra um meio, nem que seja tendo uma pessoa te ajudando, para você sair do outro lado. Sobre isso, no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, reforça o valor desse cumprimento pessoal. Quando você diz que vai fazer algo e você não faz, você não só está perdendo a confiança dos outros, mas você está enfraquecendo a sua própria autoestima. Esse livro deixa isso bem claro para a gente. Se você não leu, é um livro que vale a pena. Então, quando a gente tem pequenos compromissos e a gente quebra eles, a gente acaba criando uma vida de autossabotagem pra gente. Essa é a causa raiz da gente ter muitos procrastinadores profissionais nos dias de hoje e poucos executores profissionais. Inclusive, dava até para eu fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas para resumir esse tópico, isso tem raízes muito mais antigas e profundas na filosofia, até na Bíblia fala sobre esse tipo de preceito, por exemplo, sobre cumprir a sua palavra. Se eu não me engano, está em Mateus, posso estar errado, tá? Mas tem um versículo que é mais ou menos assim: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Acredito que seja mais ou menos assim também que está escrito lá. Talvez eu não esteja citando 100%, porque eu não estou lendo a Bíblia até agora, mas dá para a gente aprender com isso, com ensinamentos da Bíblia, do estoicismo, como eu já citei, que a nossa palavra, ela deve ser suficiente. Tem muita pessoa que, se não assinou um contrato, ela não cumpre o que ela falou. E isso é horrível,
Não seja esse tipo de pessoa, sabe? Sua palavra ela tem que ter o mesmo peso de um contrato. Se é algo que você pode e vai fazer, diga sim. Se é algo que você vai postergar ou vai fazer mal feito, é melhor você falar não do que entregar um serviço, não vou usar a expressão aqui, mas aquele serviço de M, sabe? Então, assim, esse é um princípio que faz uma pessoa autêntica e confiável, algo que toda liderança quer ter nos seus negócios, independente do chapéu que você está vestindo ali dentro desse contexto. Pode ser que você seja liderança, pode ser que você seja um colaborador, mas essa virtude ela é fundamental, independente do chapéu que você está ocupando ali. Então, ao invés de você ficar, ponto número 3, para já trazer, me centralizar aqui um pouco mais, para de ficar perseguindo dinheiro, melhore como pessoa. Quando você melhorar a sua energia no seu desenvolvimento, provavelmente o dinheiro vai vir. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de energia, eu não vou chover no molhado. Procure ele aí se você quiser tirar um conhecimento mais sólido, agregando na sequência desse daqui. Muitas pessoas estão correndo atrás do dinheiro como se o dinheiro fosse o fim em si mesmo, mas o dinheiro é uma consequência do valor que você entrega naquilo que você se propõe a fazer. Era nisso que se baseava o nosso plano de carreira na USP. Eu sempre era incentivado a fazer acompanhamento com um psicólogo que a empresa pagava e frequentar a academia que a empresa também pagava, porque a empresa sabia que quando a gente tem uma boa energia, a gente performa muito melhor. A nossa performance chega no melhor que a gente pode estar entregando e trata desse equilíbrio de mente, de saúde física, de ter vigor. Não é só sobre você estudar a sua profissão. Você vai ser muito melhor na sua profissão tendo uma mente sã, tendo um corpo são. E grandes empresas sabem disso. E por que você, que é a pessoa que cuida da sua vida, não está fazendo isso com você, caso você não esteja? Se você melhorar a sua energia, a sua comunicação e a sua presença, com certeza vai ser elevada no processo e você vai ter melhores resultados. É bem parecido com a fala do Tony Robbins, que ele fala sobre estado emocional como sendo a chave da performance. Você é muito mais forte e atrai muito mais oportunidades para a sua vida sendo esse tipo de pessoa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de energia, que eu te aconselho a assistir, e tem um outro vídeo que eu falo que autenticidade é resistência. Fica a dica aí se você quiser um conteúdinho mais sólido, lá são aulas mesmo. Aqui eu tô só trocando uma ideia com vocês. Vamos ao ponto número 4. Use a raiva para mudar o que você não gosta em você. Muitas pessoas desprezam a energia da raiva, mas a raiva, quando ela é canalizada no local certo, ela é um combustível insuperável. Em vez de você se fazer de vítima, por exemplo, a gente erra muito nos ensinando que a nossa raiva ela é um gatilho para a gente talvez desistir das coisas e não usando ela como um gatilho para a gente mudar as coisas. Quando eu falo da raiva, citando o exemplo de programadores, que é o meu universo, quando o código se trava ali no momento que você não está conseguindo solucionar um problema, a raiva é um dos principais combustíveis que pelo menos eu uso para atravessar do outro lado. Muitas das vezes a raiva de um programador é o direcionamento, ele direciona a energia dele em cima daquela raiva e fala, enquanto eu não solucionar esse problema, eu não vou sair daqui. Quantas vezes eu trabalhei até tarde sem a mínima necessidade, porque eu não teria a paz de deitar na minha cama se eu não rompesse o problema que eu estava. Às vezes falta isso, essa garra na nossa vida. E aqui eu não estou falando só sobre o âmbito profissional, eu falo sobre tudo, todas as áreas da sua vida que você pode estar precisando lutar. Eu acredito que todo o plano de carreira dessa empresa, de certa forma, tenha bebido na fonte do estoicismo. Marco Aurélio ele já tinha escrevido sobre dominar as nossas emoções e não suprimir as nossas emoções, mas direcionar as nossas emoções. A raiva ela pode ser uma aliada muito poderosa para você sair da sua zona de conforto. Eu vou soltar um vídeo sobre isso um dia aqui no canal. Ainda não soltei sobre zona de conforto. Então, quando você consegue se superar, quando você consegue pegar uma situação que está te travando e colocar toda a sua raiva, mas no bom sentido da colocação da sua raiva, não estou falando da raiva que te leva a agredir alguém ou esmurrar a mesa, não é essa raiva. É a raiva de perceber que tem um nível acima do que você está e você querer conquistar esse nível de qualquer jeito. Ponto número 5. Assassine o seu antigo eu. Essa é uma das frases mais fortes que eu ouvi no meu one-on-one. Um dia ele me perguntou se eu sabia o que faltava para eu subir para o próximo degrau do nosso plano de carreira. O celular estava tocando aqui. E eu falei para ele assim,
Eu imagino que eu saiba, mas eu gostaria de te ouvir também, se possível, porque eu posso estar errado. Ele me disse, não a resposta que eu imaginei que ele me daria, mas ele me falou o seguinte: se você começar a focar não apenas em ser um bom programador, e aqui você substitui a palavra programador para a profissão que você tem hoje, e parar de se enxergar no nível que você está e começar a se cobrar como se você já estivesse no próximo nível, você vai chegar lá. E aí, trazendo o entendimento, o que separa um programador júnior de um programador pleno é que o júnior, muitas das vezes, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Ele acaba pedindo ajuda cedo demais. Às vezes você precisa insistir numa coisa que está difícil de fazer sozinho, até que você consiga fazer, porque é isso que vai fazer com que você seja promovido para o próximo nível, porque a empresa vai enxergar que você dá conta de mais do que ela imaginava que você dava, porque a sua entrega está maior. E aqui eu não estou falando quando você está numa empresa tóxica que suga a sua vida e você fica ali trabalhando de graça, fazendo muito mais do que você está sendo pago. Não é o ponto, tá? Mas, ainda que essa empresa não te valorize, você vai estar desenvolvendo habilidades para a próxima. E quando eu falo isso, pode ser uma empresa que é sua. Eu quebrei uma empresa antes de eu ter uma outra que eu fui mais ou menos bem sucedido. E depois ter a que hoje eu considero que eu estou sendo bem sucedido, e estou criando uma nova que é para um futuro, talvez meio do ano que vem. Então, todas as vezes que eu fui desafiado, independente de onde eu estava prestando o meu serviço, eu estava evoluindo para que hoje eu pudesse estar construindo a empresa que eu estou construindo. E às vezes a gente não tem isso muito claro. A gente pensa muito mais que a gente está sendo sugado mais do que deveria, isso diminui a nossa entrega ou até a nossa qualidade, mas você deveria olhar mais adiante. Você deveria ver o que está no seu futuro e não só aquele seu presente. Se você pode fazer mais do que você está sendo pago, faz, mas faz por você. Faz pensando em como você pode converter isso para você no futuro. O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, ele mostra para gente que mudar os seus hábitos é mudar a sua identidade. Matar o velho, como eu abri o bloco desse tópico do vídeo, significa enterrar as suas velhas desculpas e abraçar um novo padrão de comportamento, porque às vezes é isso que nos falta para a gente jogar o jogo no próximo nível. Como que eu fiz para poder começar a mudar a minha vida? Foi mudando uma série de hábitos, principalmente observando que tipos de oportunidades poderiam me levar, poderiam mudar o rumo da minha vida, me colocar mais próximo da vida que eu queria viver. E dentro desses hábitos eu te falo que eu mais removi coisas do que acrescentei. Às vezes a gente acha que tem que colocar mais coisas na nossa vida, mas na verdade a gente deveria estar tirando. É por isso que tem um vídeo, eu não sei se eu já soltei no canal na data desse vídeo, mas procura aí. O nome do vídeo é O Poder do Não na Cultura do Sim. Se você assistir esse vídeo, você vai entender, você não vai ter dúvidas do que eu estou falando aqui nesse bloco, pelo menos. Tópico número 6. Não negocie seu desenvolvimento pessoal. Vamos tentar entender isso melhor. Tem coisas que todos nós já pensamos em algum momento da nossa vida. Por exemplo, eu tô cansado demais para ler hoje, eu tô cansado demais para estudar, eu tô cansado demais para ir na academia, sei lá. Ou se você está numa fase que você está trabalhando para alguém, está tendo que trabalhar para você, para construir o seu sonho no tempo que te resta depois do seu trabalho, às vezes, eu tô cansado demais, já trabalhei muito onde eu trabalho, e chegar agora e trabalhar para mim. Eu sei que a gente pode realmente estar cansado, não é uma desculpa, mas se você passar as suas horas vagas descansando da vida que você tem, dificilmente você vai construir uma vida nova para você. Pensa nisso, eu acredito até que eu já falei sobre isso em algum vídeo do canal. Então, esse tipo de pensamento, ele não deve ter muito espaço na sua vida, se você estiver comprometido a mudar de vida. No livro O Clube das 5 da Manhã, que vocês já me viram falar sobre ele, no vídeo que eu falo sobre cronotipo, eu não sou a melhor pessoa para estar acordando às 5 da manhã, isso eu falei lá. Mas as pessoas bem-sucedidas, a lição que eu tiro daquele ali é que elas protegem a rotina delas com unhas e dentes para construir a vida que elas querem. Não precisa ser às 5 da manhã, você pode estar fazendo isso às 9 da noite, mas é importante que você tenha garra para lutar pela vida que você quer ter. É isso que realmente é necessário
E como eu já explorei em vários vídeos do canal, o mundo ele está em constante evolução. E se você não estiver em evolução, automaticamente você vai estar em regressão. Porque ainda que hoje você seja o melhor profissional da sua área, se você nunca mais evoluir, todas as pessoas que estão abaixo de você vão te passar. E isso é um fato, que você tenha isso claro. Então a gente não pode se dar o direito de estagnar. Se essa frase não merece uma meditação profunda sua, não sei o que você está precisando que eu diga para que você possa refletir sobre isso. E talvez essa frase mereça seu like. Tópico número 7. Você tem que se tornar excelente em todas as áreas da sua vida. Esse meu gestor batia muito nessa tecla. Excelência não é opcional. Era assim que ele falava comigo. Você não precisa ficar pensando só em se destacar na sua área profissional. Você também tem que querer destacar na sua área física, na sua área espiritual, se é que a área espiritual é importante para você. Eu confesso que primeiro eu organizei uma área da minha vida para depois vir acertando as outras, e tem áreas que eu estou acertando agora. Pegando um gancho, a gente tem a frase do Jim Rohn que dizia: trabalhe mais duro em você do que no seu trabalho. A vida, ela cobra um preço muito alto de quem se contenta com a mediocridade. Não tem problema você estar no seu processo de evolução e ainda não ser tão bom no que você faz. Ninguém começou bom, mas você tem que estar nessa busca, porque uma coisa é você estar na sua jornada, buscando isso. Outra coisa é você estar acomodado. O que vai acontecer? Você vai ter 10 anos de experiência no que você faz e vai estar fazendo do mesmo jeito que você fazia no seu primeiro ano. Aí entra uma pessoa para trabalhar com você e em 2 anos ela consegue a promoção que você nunca conseguiu. Aí você pensa que o mundo é injusto, e às vezes ele é sim, mas às vezes é isso. Você tem tempo de casa, mas você não tem experiência. Você tem 10 anos de função, mas você não tem 10 anos de experiência. A sua entrega é a entrega do mesmo primeiro ano que você estava lá. Então você não tem 10 anos de experiência. A sua entrega diz quem você é, e ela diz que você tem 1 ano de experiência. É por isso que outras pessoas entram e passam na sua frente. Isso serve para mim também, tá? Não estou falando isso só jogando peso em vocês, não. Eu penso nisso. É assim que eu trabalho meu plano de carreira. 8. Não é necessário que você seja rico para você viver uma vida rica. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas. Ter uma vida rica, ela vai muito além de dinheiro. É sobre você ter significado e propósito bem definido na sua vida. É sobre você saber valorizar as suas experiências com as suas famílias, com seus amigos, nos lugares que você se encontra. Por exemplo, agora eu parei para almoçar aqui com a minha esposa. A gente está passeando aqui no Porto, em Buenos Aires. E por mais que nesse momento do nosso passeio eu tenha dito para ela que eu ia parar aqui um tempo para gravar o vídeo, a gente está passando o dia todo junto. Então eu tirar meia hora para produzir um conteúdo aqui para o canal não anula o nosso passeio, não anula o dia maravilhoso que a gente está vivendo, porque as duas coisas eram importantes para mim hoje: ter tempo de qualidade com ela e também produzir conteúdo para o canal. Você precisa encontrar o equilíbrio para conciliar essas coisas na sua vida. É isso que vai te levar para o próximo nível. Não é só estar pensando no dinheiro, não é só estar trabalhando para ganhar mais dinheiro. Às vezes, a ideia que vai realmente te trazer dinheiro vai vir de um dia como esse, que eu estou aqui, ó. Acabamos de passar pela Ponte da Mulher, já fomos num palácio, daqui a pouco a gente vai para um museu. Às vezes é num momento de reflexão, às vezes é admirando uma obra de arte, às vezes é fazendo uma coisa que você não está acostumado a fazer, que vai trazer o resultado que você não tem. E uma dura verdade é, eu entendi isso a duras penas com esse gestor. Ele me disse a seguinte frase: como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E eu parei para reparar, e é isso mesmo. Então eu fiz o meu melhor para eu deixar de ser medíocre nas coisas que eu fazia. Vou te dar um exemplo: eu não gosto de futebol, mas uma vez eu fui jogar bola com os meus amigos e eu percebi que eu tava ali, mano, na minha cabeça era como se eu estivesse jogando uma final de Copa do Mundo, mesmo não gostando de futebol. E um outro amigo meu também tava na mesma pegada. Até que as pessoas reclamaram e falaram: pô, cara, vocês estão levando o jogo a sério demais. Aí, hoje, né, pensando nisso, muito tempo depois, eu e ele somos empresários, cara. É essa garra que às vezes falta nas pessoas que não são, e eu te aconselho a buscar até ela em tudo que você fizer na sua vida. Então sempre tenha na sua mente, cara, o jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Se você estiver fazendo alguma coisa mal feita, por menor que ela seja, passe a dar o seu melhor, porque o seu cérebro vai entender que você quer ser esse tipo de pessoa. Vou te dar um exemplo: eu não sou um bom youtuber ainda, eu comecei o canal tem pouco tempo. Na data que eu gravo esse vídeo hoje, eu tô gravando ele dia 24 de julho, inclusive amanhã é meu aniversário, quiser deixar um parabéns aí pra mim, pode deixar.
Eu tô no meu primeiro mês do canal, o canal vai fazer um mês dia 30. Eu te garanto que se você voltar aqui daqui a um ano, você vai ver um conteúdo muito melhor produzido, porque eu vou buscar por isso. E você tem que ser assim em tudo que você fizer na sua vida. Vamos ao tópico número 9. Número 9 é algo que eu vou acrescentar, tá? E principalmente baseado no vídeo que eu fui xingado horrores aí, ou fui chamado de burro e mudei de vida. Eu entendi que o que muitas pessoas já haviam falado, que estão na internet há mais tempo que eu, é que os haters sempre existirão e que você vai ter que aprender a lidar com eles. Às vezes você não é uma pessoa pública que tem um canal na internet, igual o meu caso, mas você pode ter haters no seu ambiente de trabalho, você pode ter haters na sua própria família, você pode ter amigos que não são seus amigos e que estão te despejando o seu veneno em cima de você. Mas fica tranquilo, cara, porque eu sei que é clichê o que eu vou falar agora, mas quando essas pessoas fazem esse tipo de coisa, é muito mais sobre elas do que sobre você, sabe? O Epiteto, ele já dizia, você não é o que os outros dizem sobre você, mas o que você faz com isso. E muitas das vezes, o que eu fiz aí? Eu peguei os primeiros 2 dias desse vídeo no ar, eu respondi todos os comentários, eu respondi mais de 200 comentários. E mesmo as pessoas que estavam ali me xingando, me tratando mal, eu respondi elas com amor, cara. Porque talvez é um amor que elas nunca receberam da família delas ou do ciclo delas. Eu prefiro devolver amor para as pessoas que estão ali me lançando ódio do que descer o nível e querer tratar elas de igual para igual. Porque o mundo não está precisando de mais ódio, o mundo está precisando de mais amor. Se você for criticado, é sinal que você está em movimento. Quando você começar a se mover, quando você começar a viver fora da sua bolha, provavelmente as pessoas vão te criticar. E fazer o quê, cara? As críticas que forem insensatas, e talvez ser criticado também tem o seu lado bom, você vai avaliar e falar, pô, cara, realmente, naquele vídeo, por exemplo, na minha cabeça é muito claro que não era sobre dinheiro, era sobre mudança e transformação de vida. Mas talvez no próximo vídeo do canal eu possa fazer isso, tentar ser mais claro. Talvez todo o hate que eu tomei seja para que eu aprenda a me expressar, tentando fechar certas margens para as pessoas interpretarem errado. Mas a verdade é que por mais que eu me esforce para isso, as pessoas só veem aquilo que elas mesmas são, cara. Por mais que eu me esforce aqui para fechar todas as pontas, eu sei que eu não vou conseguir. Vamos para um próximo passo, vou acrescentar mais 3 passos aqui, e não são coisas que eu aprendi necessariamente no meu plano de carreira, e a primeira delas que eu quero falar com vocês é que quem é você quando ninguém está te olhando? Porque a verdadeira disciplina, ela é invisível. O que você faz quando você está ali em secreto é o que define quem você vai ser em público. No livro Mindset, a Carol, esqueci o nome da escritora, o sobrenome dela, ela fala sobre mentalidade de crescimento e ela deixa bem claro que isso é construído numa rotina silenciosa, nos esforços que ninguém está te vendo. Eu vou te dar um exemplo da gravação desse vídeo. Eu estou criando uma quarta empresa, na verdade. E eu tenho feito isso de noite, às vezes nos dias de folga, ou às vezes de manhã. E não tem ninguém me vendo ali, sabe? Tipo, eu não tô num reality show, não tem câmeras me filmando. Mas se eu colocasse uma câmera me gravando, vocês veriam que eu tô dando o meu melhor, cara. Eu tô pesquisando as coisas em livros, eu tô pesquisando as coisas na internet. Eu uso muito inteligência artificial para isso que eu estou criando, porque eu confio mais em livros, eu confio mais nos autores históricos, eu confio mais num conteúdinho que eu sei a fonte, de onde está vindo. Então, vocês veriam que é a mesma dedicação, sabe? E não tem ninguém me vendo. E por que eu faço isso? Porque no final, cara, quando eu trouxer essa empresa à existência, quando eu trouxer ela a público, para que as pessoas possam interagir com o produto, independente de qual produto você esteja criando, cara, falando de códigos, sabe? O seu código mostra o zelo que você teve fazendo ele. Um programador experiente, quando ele pega um código para dar manutenção, ele sabe se o programador fez aquele código pensando em ser um código escalável, um código que você vai ter facilidade da manutenção, ou se foi um código que ele escreveu só para ganhar o dia dele, só para bater a meta do dia e receber o salário dele. Isso é claro em qualquer profissão, não é só escrevendo código. Lição número 11, você precisa ser um eterno estudante. Se você for avaliar as pessoas mais bem-sucedidas da história, elas aprenderam até o fim da vida delas. Quando as pessoas acham que são boas demais, elas param de aprender, vêm outras e passam elas. E a nossa vida não é uma corrida, ela não é uma disputa. A gente não está o tempo todo tentando ser melhor do que os outros. Se você viver assim, você vai viver como um idiota. Mas a gente tem que estar tentando ser melhor do que a gente era semana passada, pelo menos. Não falo ontem, porque às vezes você vai querer descansar, você não vai estar todo dia. Mas se você não estiver tentando ser melhor do que você era semana passada, sei lá, cara. Não sei, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sei como é ser, sabe? Mas
talvez você não devesse viver assim, se você quer ter mais resultados. Se você já está com o resultado que você quer, também não faz sentido você ficar se desgastando dessa maneira. Mas fica um ponto para você refletir. Se hoje você não é capaz de responder qual área da sua vida que você está potencializando, provavelmente você não está evoluindo em nenhuma área dela. E isso, desculpa te falar, mas pode ser que seja um mau sinal para você. Tópico número 12. Use a sua presença. Preocupe-se genuinamente com os outros. Quando você está com alguém, esteja 100% ali. Eu já falei disso no vídeo Poder do Não na Cultura do Sim. Eu vou soltar ele antes desse para que vocês possam assistir ele, tá? Me comprometi aqui agora em soltar ele primeiro. Vou até deixar ele aqui na descrição desse vídeo. Então, lá eu deixo bem claro que é muito pior você não estar presente num lugar do que você não ir. Então, se você vai fazer uma coisa, isso não é só questão de geografia. Se você for fazer uma coisa, faz de verdade. Se comprometa com aquilo. Quando eu aprendi que conexões reais é o que realmente move o mundo, sabe? Se você for ler aí material mais clássico, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para mim ele já se provou ser um livro clássico, né? Eu considero, pelo menos. Quando lá no livro ele nos mostra que as pessoas querem se sentir importantes, a sua presença verdadeira, sua presença autêntica, ela vai valer muito mais do que as suas palavras. Talvez a sua atenção direcionada ali é tudo que a pessoa precisa. Inclusive, uma das minhas buscas constantes na minha vida é tentar aplicar o mindfulness, não para o lado meditativo, mas é me lembrar o tempo todo de estar presente no que eu estou fazendo. Eu estou aqui agora gravando um vídeo, eu estou 100% imerso nisso. Eu sei que está acontecendo várias coisas ao meu redor, e por mais que às vezes eu fique olhando, porque eu sou um pouco hiperativo, eu não estou muito preocupado no que está acontecendo nas mesas ao meu redor, porque as pessoas estão vivendo a vida delas e eu estou aqui vivendo a minha. Eu tento não fazer as coisas no piloto automático. Quanto mais você se acostumar, a gente entra no piloto automático muito fácil. Quanto mais você se acostumar a identificar, poxa, eu percebi que eu estou no piloto automático, eu vou voltar e vou me fazer presente. Quanto mais você trabalhar isso, mais você vai viver isso com facilidade. Essas são as 12 lições. Algumas parecem mais conselhos, mas eu não dou conselho para ninguém. Esse não é o meu papel na vida de ninguém. Mas essas são verdades que têm transformado a minha vida. Espero que você possa pegar alguma delas ou todas elas para transformar a sua. Se quiser, me conta aí nos comentários qual que faz mais sentido para você. Vou ficar feliz de ler e te responder. E eu garanto, uma coisa que eu garanto, se você aplicar apenas algumas dessas ideias, você vai ter resultado diferente. Se você aplicar todas, aí eu tenho certeza. Então, se faça um favor, se precisar, assiste o vídeo novo, faz as suas anotações e busca uma vida nova, busca uma vida diferente para melhor no caso, né? E se você quisesse fazer outro favor, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários, ou melhor, na descrição, no primeiro comentário fixado, vai. O Poder do Não na Cultura do Sim. Esse vídeo vai te libertar e vai te curar de muita coisa, te garanto isso. Nos vemos no próximo vídeo do canal.